never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, meus amores do sexto ano, boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, iremos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. E hoje vamos dar continuidade ao nosso processo de revisões ao conteúdo estudado, ok? Eu gostaria que vocês abrissem os livros de vocês de língua portuguesa na página 151, denotação e conotação. Professora, mas a gente já falou sobre denotação e sobre conotação, certo? Então hoje nós vamos revisar novamente denotação e conotação, ok? Vamos lá. Primeiro, para fixar na cabeça de vocês, para não haver, né, essa confusão entre denotação e conotação, vamos utilizar uma regrinha que eu utilizei durante muito tempo, que deu muito certo para mim, que é a denotação de verdade de dicionário, certo? Então, quando eu falei aqui para vocês, eu falei sobre a denotação, é o sentido literal, é o sentido que nós encontramos dentro dos dicionários. Então, o que acontece? Quando eu falo denotação, sentido literal, sentido real, aquele que vem lá no dicionário é de verdade. Então, quando vocês virem ou lerem alguma coisa relacionada à denotação, é o sentido real, de verdade. Letra D, de denotação e de verdade de dicionário, ok? Gravaram aí na cabecinha de vocês? Depois, com o tempo, vocês vão internalizar a diferença entre ambos, entre a denotação e a conotação. E como que eu vou saber, professora, para me saber o que é o sentido conotativo? A conotação, ela é o oposto da denotação. Você internaliza primeiro que é a denotação e logo depois, quando você vê a conotação, é o oposto, é o sentido figurado. É quando você associa outros significados a uma palavra. Por isso que precisa do contexto para que haja um entendimento do que se fala, beleza? Então vamos lá. Sentido denotativo é o sentido literal, o sentido original da palavra. Sentido conotativo, sentido figurado, apresentando, né, várias interpretações ampla da palavra que foi falada. Eu vou dar um exemplo de uma mãe e de um pai chegando de lugares diferentes em casa. Primeiro exemplo que eu vou dar é da mãe chegando do trabalho, bem cansada. E quando ela entra em casa, o filho pergunta: mãe, como foi o trabalho? E ela responde à criança: só pepino. E aí, o que a criança vai imaginar? Ela vai imaginar na cabecinha dela vários pepinos do trabalho da mamãe. E aí? Então, se você não souber o sentido que a mãe utilizou para falar do só pepino, você vai relacionar o pepino ao fruto de casca verde que nós encontramos na feira, que a gente come na salada. Não é isso? Então, quando a mãe disse que o trabalho foi só pepino, o que ela quis dizer com esse pepino? Quis dizer que foi muito trabalho, que o trabalho foi puxado, cansativo. Por que eu sei que o pepino é relacionado a esse contexto? Porque eu já tenho um entendimento de mundo e sei que as pessoas utilizam a palavra pepino, descascar o pepino, que deu trabalho, que foi cansativo. Agora imaginem o pai foi fazer as compras na feira e chegou em casa e a criança perguntou: papai, o que você comprou? E o papai responde: só pepino. E aí, o papai comprou muito trabalho, muito serviço, muito cansaço? Não. Você vai relacionar que ele foi à feira e comprou apenas pepino. Então,
para você compreender o sentido conotativo, você tem que ter o entendimento de mundo. E o sentido denotativo, você vai o sentido literal das palavras que são faladas. Então é muito comum saber diferenciar a denotação da conotação. Outro exemplo. O professor chegou na sala de aula e estava aquela baderna, aquela bagunça. O professor entra e diz: "O que está acontecendo aqui na sala?" E um aluno responde: "A sala está pegando fogo." Então o professor rapidamente se assusta, ele vai procurar onde tem o fogo. E aí, esse sentido que o professor utilizou, que o aluno respondeu, é denotativo ou é conotativo? A sala realmente estava pegando fogo? O que o aluno quis dizer ao professor quando ele fala que a sala está pegando fogo? Isso mesmo, ele quis dizer que a sala estava uma bagunça. Então, o sentido que o aluno utilizou foi o sentido figurado. Ele não usou o sentido denotativo real, literal. A sala não estava em chamas, ela não estava pegando fogo. O que o aluno quis dizer ao professor foi que a sala estava uma confusão. Então, associem as palavras, as frases, a sala está pegando fogo, vai ter, dois sentidos. Ele poderia realmente dizer que a sala estava pegando fogo no sentido denotativo, sentido literal, denotativo de dicionário, de verdade, associem. E o sentido figurado é aquele sentido que nós ampliamos, outras interpretações. É o que acontece. O aluno não quis dizer que a sala realmente estava em chamas, o seu sentido literal. Ele utilizou o sentido figurado, o sentido conotativo. Por isso que tem tanta diferença entre ambos. Um dia, a mãe está estressada e a filha pergunta: "O que aconteceu, mamãe?" "Perdi minha cabeça." A criança de imediato olha para a mãe e vê a cabecinha no lugar. E aí? Qual foi o sentido que a mãe utilizou quando ela falou que perdeu a cabeça? E aí, o que é que vocês acham? Foi o sentido figurado, o sentido conotativo. Por quê? Porque a cabeça está no lugar. O que ela quis dizer foi que ela ficou nervosa, aflita e perdeu a cabeça. A criança possa não ter entendido de imediato. Por quê? Porque para se entender a linguagem figurada, o sentido conotativo, nós temos que ter uma associação de mundo, entender o contexto. Então a criança assustada olha para a mãe e vê a cabeça no lugar. E só depois ela vai conseguir compreender qual foi a perca da cabeça que a mãe teve, certo? Então dentro do nosso dia a dia, nós estamos cercados, falamos, sobre tanto o sentido denotativo quanto o sentido conotativo. Basta vocês analisarem as falas de vocês, as falas dos pais, dos irmãos, dos tios, dos avós. Então, geralmente, nós utilizamos essa linguagem mesmo que a gente não perceba, certo? Então, para ficar aqui mais uma vez, para que não haja vamos dizer assim, essa não entendimento de conotativo e denotativo, então vocês sempre utilizem a regrinha. Sentido denotativo, sentido literal, de verdade, de dicionário, e o sentido conotativo é o sentido figurado, o sentido oposto ao denotativo, certo? Espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, estarei aqui à disposição. E por hoje é só. Bons estudos, tchau, tchau, beijos.